Gente, hoje a nossa paraxá, a gente deu o título de Luz para as Nações. É a nossa 12ª paraxá e é a última do livro de Gênesis, né? Nós terminamos Gênesis com essa paraxá. O nome dela é Vaiechi, e viveu, porque fala do tempo em que Jacó viveu na terra do Egito. E as porções são a paraxá Gênesis 47, 28 a 50, 26. A Haftará, que é a porção dos profetas, 1 Reis 2, 1 a 12. E a Brit Hadashá, da Nova Aliança, Mateus 20, versículo 1 ao capítulo 21, versículo 46. Bom, nós vimos, né, em toda a história do Gênesis, desde o começo, nós temos visto que Deus tem separado até aqui homens para estabelecer a salvação dele para todas as nações. E é interessante que agora, no último capítulo de Gênesis, a gente começa a ver o desenho de Deus para que essa revelação não seja mais para um homem só, individualmente, mas comece a ser uma revelação coletiva. E a partir de Jacó, a gente vê o estabelecimento das 12 tribos, né? Nós colocamos esse versículo, que está em Isaías 49, 6, que é um versículo que fala de Jesus, que diz o seguinte: sim, ele declarou, de fato pouco é para ti ser meu servo, a fim de restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os filhos de Israel que eu guardei. Também farei de ti uma luz para os gentios, de modo que leves a minha salvação para todas as nações até os confins da terra. E essa paraxá fala muito dessa salvação a todas as nações, não só ao povo judeu, não só ao povo de Israel, né? Não só aos filhos de Jacó. Eles foram chamados no primeiro momento para ser a luz e ter uma revelação e levar essa revelação de Deus, essa revelação da salvação de Deus para todas as outras nações, para os gentios, para aqueles que não conhecem a Torá, né? Nesse momento eles ainda não tinham o conhecimento da Torá, não tinham ainda recebido a Torá, mas Deus já se revelava e já revelava a sua lei, a lei que é o amor, né? Através das suas epifanias, às vezes que Jesus aparecia no passado como um anjo, muitas vezes, né? Como Jacó teve a experiência com o anjo, a gente sabe que era Jesus que estava se manifestando ali, como Abraão, quando encontrou aqueles anjos que estavam indo para Sodoma e Gomorra, também era a presença de Jesus. Então era uma manifestação individual, e agora Deus começa a fazer algo novo. Ele começa a estabelecer que essa revelação deve ser coletiva, deve ser para todos, não só para os filhos de Abraão, mas para todas as nações. O que mais vemos ainda nos dias de hoje são pessoas tentando disseminar o judaísmo e não a lei de Deus. O que a gente quis dizer com isso? Na verdade, a revelação de Deus ela é profunda, ela foi dada aos hebreus, foi dada aos judeus, eles são os portadores, os guardiões da Torá. E eles tinham como missão ser luz para todos e levar a Torá. Mas a Torá é algo muito espiritual e muito superior do que uma religião, simplesmente. Como o judaísmo, ele é uma religião, então ele tem uma série de preceitos. Então a gente vê que hoje ainda existe uma tentativa de se levar o judaísmo e não a Torá, não a verdade da Torá, e a essência. E no judaísmo, como no cristianismo também, você corre o risco nas religiões de se perder em rituais e perder a essência daquilo que Deus quer que realmente nós façamos e que nós sejamos.
por que Jesus amaldiçoou a figueira? Bom, eu estava conversando com a Valquíria, a Val conversou comigo, com o Marquinhos durante a semana, inclusive foi ela que montou os slides pra gente, né? E ela disse que ela achou interessante essa questão que está na nossa paraxá de Mateus 21, né? Que é aquela passagem onde Jesus, ele está passando perto de uma figueira e ele teve fome. E ele foi procurar fruto para comer na figueira e não tinha fruto. E aí ele simplesmente amaldiçoou a figueira, ele disse, ela não dará mais frutos, ela não vai sobreviver, porque não deu fruto na hora certa, na hora que precisava ser colhido, né, para alimentar. E a gente sabe que essa passagem, a figueira sempre tem é uma figura de Israel, do povo de Israel, né? E por que Jesus amaldiçoou no sentido de dizer ela não te dará mais frutos? Porque eles não fizeram, eles não conseguiram cumprir a missão de levar a luz às nações. Porque quando a gente vê durante toda a história de Israel, quando você lê os profetas, você lê crônicas, você lê os salmos, a gente vê como eles se desviavam, reiteradamente se desviavam. A missão deles era ser luz, mas eles não conseguiam ser luz. Por quê? Porque a nossa missão também é ser luz e nós também não conseguimos muitas vezes ser luz. Porque nós somos imperfeitos, né? Então, aqueles homens naquela época também eram imperfeitos e eles também se perdiam em pecados, se perdiam em idolatria e se desviavam daquele propósito da vida deles, que era, eles foram chamados para ser uma nação diferente de todas as outras. E eles, muitas vezes, ao invés de influenciar as outras nações com a sua forma de adoração a Deus, eles acabavam sendo influenciados, como acontece conosco, né? Muitas vezes nós somos mais influenciados pelo mundo do que somos luz. Então era necessário que viesse um judeu perfeito. E é isso que é lindo, porque continua sendo, a luz para as nações continua vindo de Israel a partir de Jesus. Jesus veio cumprir aquilo que a nação não conseguiu cumprir, que era ser luz para todas as nações e abraçar os gentios e colocar os gentios nessa salvação. Se quer fazer... Não, depois a gente volta. Aqui a gente colocou o cumprimento de Ezequiel 37. Se a gente for ver a profecia de Ezequiel 37, ela começa falando sobre o Vale dos Ossos Secos, né? Onde Ezequiel tem aquela visão de um vale de ossos secos e Deus ordena que ele profetize para que eles revivam, que eles comecem a ter carne e ossos, comecem a ter músculos e comecem a ter vida, e eles se levantam como um exército. E a gente sabe que essa profecia, ela é referente a Israel, que eles seriam secos como a figueira, mas que eles iriam reviver. E é o que está acontecendo hoje com Israel, quando a gente vê que eles estão florescendo, né? Jesus fala sobre a figueira florescendo. Então aquela figueira, que foi uma parábola viva que Jesus quis mostrar, aquela figueira que aparentemente secou por não dar frutos, ela volta a ter vida quando Jesus fala lá em Mateus 24, que quando nós virmos a figueira dando frutos, quer dizer, quando ela reviver, quando ela começar a brotar, é sinal que a vinda dele está próxima. E também Ezequiel 37, na sequência depois do Vale dos Ossos Secos, tem a visão, quando Deus ordena que Ezequiel pegue 2 pedaços de madeira, de vara, uma que representa Judá e a outra que representa Efraim. E que essas 2 varas vão se tornar uma só. E elas vão
se servir da mesma seiva, né? Elas vão ser uma só casa. Isso é muito bonito, porque a gente vai entrar agora um pouquinho para frente aqui na questão específica das bênçãos de Jacó sobre os filhos, e a gente vai entender qual que é o papel de Efraim, né, nessa história toda. Por que Efraim é especial? Efraim, na verdade, é um dos filhos de José. Era o filho mais novo, né, de José. Manassés e Efraim eram os dois filhos dele. E Efraim, ele representa os gentios. Os gentios que somos nós, aqueles não judeus que são enxertados em Israel por meio de Jesus, né? Então é interessante quando a gente vê as bênçãos que Jacó dá aos seus filhos, e também quando ele chama para si os filhos de José, a gente começa a entender que essa história é muito profunda. Essas bênçãos são muito profundas. Os filhos de José, eles recebem uma bênção especial antes das 12 tribos. Se a gente for ver no estudo, né, eu acho que é no capítulo 48, né, que eles recebem a bênção. Os filhos de José, Manassés e Efraim são chamados, quer dizer, Jacó pede para José se apresentar a ele, porque ele sente que ele está para morrer. E eu acho que vale a pena a gente, mas eu acho que está lá na frente, acho que não precisa abrir agora. E eles recebem uma bênção especial antes das 12 tribos, ou dos 12 filhos de Jacó. Então José, ele é abençoado duas vezes. Ele é abençoado antes com os dois filhos, com Manassés e Efraim, e depois ele é abençoado junto com seus irmãos. E a bênção que está sobre José é que ele seria um ramo, ele é um ramo frutífero, e é um ramo frutífero junto à fonte. E que esses ramos, eles sobem, eles atravessam o muro. Então é muito profunda essa profecia, porque fala que de José existe uma frutificação que vai extrapolar os muros. E esses muros são os muros do próprio Israel. Sim, os limites, né? E a palavra frutífero, aqui no original, é a mesma palavra que está lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus abençoa Adão e Eva e lhes diz: sede fecundo e multiplicai-vos. Esse frutífero não significa ser só dar frutos, filhos, descendência, mas ele significa também ser frutífero em dons, ser frutífero espiritualmente, ser frutífero nos frutos do Espírito mesmo, né? E aí a gente colocou aqui só um lembrete da Paraxá passada, que é muito interessante, que houve um momento em que o povo estava com muita fome, os egípcios não tinham mais dinheiro para comprar comida, e daí eles começam a trazer para José o seu gado, as suas posses, as suas terras, e trocando tudo por comida. E mesmo assim a fome não acabava. E chegou ao ponto que eles se venderam como escravos. E José comprou para o faraó aqueles homens. E é um paralelo muito legal a gente pensar o que Jesus fez conosco, né? Ele também nos comprou. Então tem um versículo que eu achei muito interessante, que diz assim: então José disse ao povo: agora vocês e suas terras são do rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui sementes para semearem nos campos. E aqui está falando também de semeadura, né? E a minha versão fala: peguem aqui sementes para semearem na terra. Então é interessante que José sempre é uma tipificação de Jesus, né? E aqui ele está dizendo que José comprou homens para o rei. E Deus nos comprou para Adonai. E ele nos comprou para Adonai
para que nós peguemos as sementes que nos são dadas e a gente semeie isso pela terra. É profundo isso, né? É muito profundo. É profundo a gente entender que nós somos comprados por alto preço. Não é ouro nem prata, mas nós somos comprados por sangue, né? E hoje, na hora que a gente estava em silêncio, eu senti muito profundo no nosso coração que essa compra que ele fez de cada um de nós se chama liberdade. Ele nos libertou, ele nos comprou com alto preço, preço de sangue, e nos libertou. Nós somos livres hoje para adorá-lo, para bendizê-lo, para agradecê-lo, e muito além disso, para semear. Para semear. E o semear, para ser frutífero. E o semear é algo que será cobrado de nós. Ele vai cobrar de nós, porque ele nos comprou. Ele não da mesma forma colheita, que ele né? nos cobrou, com certeza, não cobra a nossa colheita. Porque a colheita será dada, não tem o que fazer, você vai colher. Mas ele nos cobra a semeadura. Aquilo que nós temos que semear. Nós somos comprados para quê? Por alto preço, preço de sangue, para sermos semeadores. Semeadores da palavra, semeadores da luz, semeadores de tudo que nós estamos aprendendo com o dia a dia, né? É muito linda aquela imagem que a Alan postou, que a Val colocou antes, da vara de Efraim, né? Igual a Alan leu ali, Efraim simboliza os gentios, né? E ali Deus está mostrando para nós nitidamente, vocês não são diferentes deles. Nós somos irmãos, nós somos todos da mesma família, nós participamos todos da mesma raiz, nós somos todos enxertados na mesma árvore. E diante desta árvore nós nos alimentamos da mesma seiva, que foi aquilo que ela falou. É muito profundo nós entendermos hoje que nós não somos algo distante porque nós não temos uma placa, uma identidade, uma igreja. Não, nós fazemos parte disso dali. Porque quando o Senhor nos olha, Ele não olha para nós a nossa placa, o que nós somos, que deixamos de ser. Mas Ele olha naquilo dali e fala assim, olha, você faz parte disso daqui, eu te plantei aqui. Eu te enxertei. Aqui eu te enxertei. Aqui você faz parte das bênçãos. Eles são aqui os vocês donos, faz eles parte. são os donos, eles são os herdeiros e os Com donos certeza. das promessas. Com certeza. E nós, graciosamente, fomos incluídos nessa herança. Isso mesmo. Fomos graciosamente incluídos porque um judeu nos incluiu. É lindo, né? Eles nos deram isso. Nós devemos isso ao povo judeu, ao povo de Israel. Sim. Aos nossos irmãos. Aos nossos irmãos, a nossa salvação. Nós temos que ser grato a Deus e ser grato a eles por eles terem dito, por Abraão começar lá atrás, para o nosso pai, lá atrás, nosso antepassado, Abraão, ter dito sim. Por ele ter dito sim. Porque o sim dele, olha como que há uma cascata, né? Claro que se ele tivesse dito não, Adonai jamais ia deixar de que o propósito desse fosse rompido. O propósito de Deus sempre vai se cumprir. Independente do meu sim ou do meu não, o propósito dele vai ser feito. Se eu falo não, ele vai levantar outro para que o propósito dele se conclua, se cumpra. E é fato. Mas Abraão disse sim. E a partir do momento que ele disse sim, nós fomos enxertados, porque há um efeito em cascata do sim, né? É muito lindo quando a gente começa a compreender isso. Desculpa ter te cortado. Não. Então agora vamos à bênção que José recebeu do pai dele, antes dos irmãos e junto com os filhos, né? Então, quando Jacó chamou José, ele se apresentou junto com os filhos. E daí José chegou perto do pai, né? E daí começa a palavra dizendo: e tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que ele era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse:
o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abrão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas o seu pai recusou e disse: eu o sei, filho meu, eu o sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim adiante de Manassés. Ali a palavra foi mal, é interessante, porque daí o José estranhou, para ele foi muito estranho, né? Porque a mão direita deveria estar sobre o primogênito, aquele que nasceu primeiro. Porque naquela época o primogênito ele era herdeiro, não só da maioria das posses do pai, mas principalmente ele tinha uma herança espiritual muito grande. E nesse caso, José estranhou que o pai dele abençoou o mais novo primeiro, né? E aí a palavra de Deus diz que e foi mal aos seus olhos, aos olhos de José. Esse foi mal, algumas outras traduções usam outras palavras, né? Que foi desagradável ou causou estranheza, mas a palavra aqui é yara, que significa temer, agitar-se, e também é usado como desagradável, maligno e mesquinho. Mas a verdade é que José não estava enxergando espiritualmente, por isso que diante dos olhos dele pareceu mal aquilo que o pai estava fazendo. Sim. Mas só que ele não estava tendo discernimento espiritual para enxergar o futuro, enxergar adiante. E em contrapartida, quando Jacó diz assim: eu o sei, filho meu, eu o sei, a palavra é yadá, que a tradução é saber, conhecer, prestar atenção, preocupar, entender, perceber e discernir. Essa é a mesma palavra que a gente viu lá no Salmo 51, se não me engano, na semana paraxá passada, que esse saber, esse eu sei, ele significa, não é só um conhecimento básico, mas é um discernimento profundo. Então é interessante que a paraxá também diz que Jacó estava com os olhos já embaçados, ele estava ficando cego, né? E no caso, José devia estar com a vista muito boa. Sim. Um estava enxergando muito bem fisicamente, mas estava cego espiritualmente. O outro não estava enxergando mais fisicamente, estava com os olhos embaçados, mas ele estava enxergando algo muito mais profundo, estava tendo uma visão espiritual. Então, agora, em poste toda essa história, todo esse conhecimento que a gente teve essa paraxá é muito rica, porque se a gente for ver também, eu achei muito interessante, só fazendo um parênteses, não está aqui nos slides, mas que eu achei muito legal é que no começo a bênção de Jacó sobre os filhos. Reúnam-se, pode ler. 49, capítulo 49, no verso 1, diz assim: Então Jacó chamou seus filhos e lhes disse: Reúnam-se e direi o que acontecerá com vocês nos
fim dos dias, né? No fim dos tempos. Então, é só até aí. Na verdade, olha só que interessante, ele já começa as bênçãos profetizando, porque ele fala, reúnam-se. Eles estavam dispersos, então reúnam-se. E eu vou contar para vocês o que vai acontecer com vocês no fim dos tempos. Ele está profetizando sobre cada uma das tribos, e daí é muito interessante um estudo profundo sobre essas profecias que a gente não vai fazer nessa paraxá, mas é interessante ver a bênção que foi para cada uma das tribos, né? Cada um dos filhos. E José também, de novo, teve uma bênção tratando de frutificação. Né? Mas isso é um parêntese antes da gente entrar aqui no capítulo 20 e 21 de Mateus, que também fala muito sobre a soberania de Deus, né? Em chamar quem Ele quer e dar a salvação dele a todo aquele que Ele quiser dar, e ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Porque a gente fica pensando, até a gente fica pensando assim, nossa, mas por que Jacó escolheu Efraim e não Manassés? Manassés era o mais velho, né? Mas por que Efraim? Porque Deus escolhe quem Ele quer. Embora pela tradição o mais velho era o que recebia essa herança espiritual, e veja, essa herança espiritual ela incluía esse que era o primogênito de ser inclusive o sacerdote perante a família, ele que conduzia as adorações a Deus. Então era um papel muito espiritual, né? Muito espiritual, ele era um líder, e Deus escolheu Efraim. A gente tem que lembrar que José foi casada com uma egípcia, filha de um sacerdote. Esses meninos, eles não tinham sangue hebreu puro. O sangue de Efraim e Manassés era um sangue que já estava misturado com o sangue dos egípcios. E é interessante que quando a gente vê na bênção, um pouquinho antes da bênção dos filhos de José, não, antes da bênção dos filhos de José, Jacó fala para José, esses seus não são mais seus filhos, esses são meus filhos. Ele adota os netos, e ao adotar os netos, ele coloca os netos dentro das tribos. Sim. Então ele coloca 2 meninos que já tinham um sangue que não era puro hebreu, como tribo de Judá. Isso é muito bonito, né? No versículo 5 do 48. Você quer ler? E seus 2 filhos nascidos na terra do Egito, antes da minha chegada aqui, são meus. Efraim e Manassés serão meus tanto quanto Rúben e Simeão. Os filhos nascidos de você, depois deles serão seus, mas com vistas à herança, eles serão contados como meus irmãos mais velhos. Olha só que coisa mais linda, né? Ele adotou, ele disse assim, olha José, se você tiver mais filhos, esses são seus, eles vão fazer parte, vão receber da tua herança. Agora Efraim e Manassés vai receber da herança que eu recebi dos meus pais. Ele incluiu esses meninos E a gente sabe que não é uma herança simplesmente física, né, material, mas sim é uma herança espiritual. E na medida em que ele coloca esses dois, quando se cumpre em paralelo a profecia de Ezequiel, né? Uhum. Porque ali, nesse momento, ele está enxertando Efraim e Manassés na videira verdadeira. Ali eles começam a participar, Abraão, né? Ali ele começa a participar da mesma seiva, se alimentar da mesma seiva a partir deste momento. É muito bonito. Né? Ali começa a linhagem gentílica, vamos dizer assim, né? Sim. Que se alimenta da seiva ali, né? Da mesma... E aí a gente vê que Deus, ele é soberano e ele é o Senhor. E ele decide quem ele vai chamar, e ele decide se o último vai ser o primeiro, ele decide e o primeiro vai ser... Porque é assim, se a gente olhar a história de Manassés e Efraim, o último, né, que nasceu por último, passou a ser o primeiro. Sim.
ele acabou se recebendo a herança. Aí eu acho que a gente poderia ler a parábola dos trabalhadores na vinha, só vou... Deixa eu ver aqui, Mateus 20, né? Então essa é a parábola dos trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que sai de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, os mandou para a sua vinha. Tendo saído perto da 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora 6ª e 9ª, fez o mesmo. E saindo perto da 1ª hora, encontrou a outros que estavam ali e lhes disse: como estáis aqui sem trabalhar o dia todo? E eles lhes disseram: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da 1ª hora, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também eles receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Porém ele, respondendo a um deles, disse: amigo, eu não te faço injustiça. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Não posso fazer o que quero com os meus bens? Ou os teus olhos são maus porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então, essa parábola é interessante, né? Porque a gente estava conversando, eu e o Marcos, que muitas vezes, às vezes a gente se sente injustiçado. E é interessante que aqueles que foram chamados no meio do dia, eles não sabiam quanto eles iam ganhar. Eles confiaram que aquele que estava chamando eles era justo. Só os primeiros que foram chamados que sabiam que era 1 denário. Os outros, eles só falavam assim: olha, eu vou te pagar o que é justo. E eles confiaram que iam receber o que é justo. E o que era justo diante desse patrão? O que era justo diante desse patrão era aquele que atendia ao chamado. Aquele que simplesmente dizia assim, né? E foi. Então é interessante que, independente da hora que você atende o chamado de Deus, Ele vai te receber e você vai ser colocado, igual Efraim, que é colocado lá junto com Judá, talvez sem merecer, talvez na última hora, no último instante, porque veja, na verdade, quanto tempo, né, os judeus estão trabalhando para ser luz no mundo? Porque a gente não pode dizer que eles não foram, quanto eles trabalharam para ser luz no mundo, só que eles não conseguiram, mas eles estavam trabalhando há muito tempo, né? Aí chegam os discípulos de Yeshua e dissemina isso, né? É engraçado porque aquela imagem que se puder voltar, eu estava conversando com a Alan sobre isso, e isso veio muito profundo quando eu vi essa imagem. Porque essa imagem, quando Jesus estaria amaldiçoando a figueira, nada mais é do que os 12 representantes das tribos de Israel, né? São 12 discípulos. Jesus escolheu os 12. Mas ali é como se fosse também a tipificação de Israel e seus 12 filhos.
Eles tinham a pretensão e o objetivo de levar a luz para o mundo, só que eles não conseguiram. Aí por eles não conseguirem, pelos filhos não conseguirem, Jesus veio, sendo judeu, sendo homem e perfeito, né? Sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele pega e comissiona esses 12. E na hora que ele comissiona esses 12 começam a levar a luz. Mas lembrando que esses 12 também eram homens. Né? Além de serem homens, eram todos cheios de falhas. Todos eles eram cheios de falhas, assim como nós também somos. Mas é interessante a gente ver que a partir daí, tudo é disseminado. Para a terra inteira é disseminado. Para todas as nações, por todos os confins da terra, a palavra de Deus é disseminada. A partir desse momento. E a bênção, né, que foi sobre Efraim é que seria um frutífero em todas as nações. Em todas as nações. Então é muito interessante, isso me fez refletir muito essa imagem. É como assim, como se repetisse o padrão, né? Uhum. Então vamos voltar lá. Mas tá fácil. Aqui, né? Aí. Então, a parábola dos trabalhadores na vinha nos fala sobre isso, né? O pagamento começou pelos últimos, quer dizer, eles chegaram por último e receberam primeiro, ainda por cima. Sim. Né? E os primeiros receberam por último. Então isso nos fala que Deus é soberano para fazer o que Ele quiser com a misericórdia dEle e que nós não temos direito de julgar se esse ou aquele tem direito ao reino dos céus ou entrar na justiça de Deus. Na presença. Na presença, porque a gente tem muita mania, né, de achar, de se colocar em lugar de juiz e achar que a gente sabe quem que pode e quem não pode. Né? E na verdade essa parábola nos ensina que nós não temos como julgar o tamanho da misericórdia de Deus. E Deus foi justo, Ele não foi injusto. O dono da vinha, ele foi justo, ele não foi injusto. Porque ele combinou um denário com o pessoal e ele pagou o que tinha sido combinado. Então não houve injustiça, houve misericórdia para com os últimos. E é interessante porque ele fala assim, vocês não foram e eles dizem, né, nós não fomos contratados. Então, nós não fomos convidados, nós não fomos chamados para trabalhar. E aí, no último que é chamado, né, na última hora que ele passa pela praça. Então, vão para a vinha. E eles vão para a vinha. Então, eles se compadeceram daqueles que faltavam um pouco tempo para o pôr do sol, se a gente para analisar, né? Para eles, literalmente, pararem de trabalhar. Faltava pouquíssimo tempo, mas ele teve compaixão deles. Então vão na vinha que vão trabalhar uma horinha lá, mas eles vão receber a justiça, aquilo que é justo. E o que ele achou que é justo é fato, foi pago. Né? E a outra questão que a gente achou interessante, né, que a Val colocou aqui para a gente discutir, também está na nossa paraxá, que está em Mateus 20, que é o pedido da mãe de dois discípulos, que eram irmãos, né, que teve o mesmo comportamento de José, né, que é a mãe de Tiago e João, que teve o mesmo comportamento de José. Ela foi pedir para Jesus para que um deles se sentasse ao seu lado direito e outro do lado esquerdo quando ele viesse a reinar. E aí Jesus chama a atenção dela. Ele falou assim, você não sabe o que você está pedindo. Será que eles podem tomar do cálice que eu vou tomar? E eles dizem, sim, nós podemos. Né? E daí ele diz assim que não cabe a ele dizer quem senta ao seu lado direito ou ao seu lado esquerdo, mas isso cabe ao Pai. Onde, né, os lugares, porque a gente aprendeu que um é o lugar do amado e outro lugar de honra, né? Sim. E aí os outros discípulos até ficam bravos, né, que a mãe de Tiago e João foi pedir um negócio desse para Jesus. Mas o que chamou a atenção aqui foi a questão que a mãe dos dois teve o mesmo comportamento de José. E é interessante que a história começa dizendo que ela foi e adorou a Jesus.
Ou seja, ela era uma mulher que era seguidora, que conhecia Jesus, estava andando com ele, junto com os filhos. Só que ela não tinha discernimento do que ela estava pedindo. Não sabia o que estava pedindo. Não sabia o que estava pedindo. A mesma coisa que José com Jacó. Olha, pai, abençoa diferente, não faz, troca as mãos aí que está errado. E muitas vezes a gente não tem discernimento das coisas espirituais. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente não tem o discernimento do que isso significa. E às vezes alguma coisa que é desagradável, é mal aos nossos olhos, na verdade é uma bênção profunda que está por vir. Então a gente tem que pedir muito a Deus discernimento para a gente não colocar os pés pelas mãos, né, e fazer escolhas erradas, porque os nossos olhos não têm o discernimento das coisas espirituais. Muitas vezes a gente toma decisões com os nossos olhos naturais, humanos, pensando, esse caminho é o correto. Nossa, mas está tudo tão errado, não está certo isso. Mas na verdade está exatamente do jeito que deveria ser, para que as coisas aconteçam como devem acontecer. A história de José nos conta isso desde o começo, que tudo que parecia mal, que acontecia para ele, na verdade estava o fortalecendo e o preparando para ser quem ele foi, que foi o líder de uma nação como o Egito, que era a nação daquela época, né? Ele era o segundo no Egito. Era o homem mais poderoso depois do faraó. Mas só que ele jamais poderia ter chegado nessa posição se ele não tivesse passado todos os perrengues que ele passou. E assim, o que eu acho lindo na história de José é que a gente não vê ele reclamando. O que eu estou fazendo aqui nessa prisão? Né? A gente via que ele se angustiava de estar preso injustamente. Mas assim, ele sempre estava dando glória a Deus por todas as coisas. Graças a Deus por todas as coisas. E a gente não consegue ser assim. Muitas vezes no nosso dia a dia, as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente não entende e não tem essa visão espiritual, que tem um segredo, tem um presente escondido atrás daquela coisa ruim. Aquela coisa aparentemente ruim. Por isso que Paulo diz que nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória eterno, porque todo perrengue que a gente passa nessa terra serve simplesmente para nos moldar. Nos polir, né? Se você não está debaixo da graça, debaixo dessa proteção de Deus, talvez essas coisas não sirvam para nada, sirvam só para você ficar cada vez pior. Mas quando você está debaixo da graça de Deus, porque a gente está num mundo onde a gente vai sofrer junto com os maus, junto com os injustos, porque ninguém é totalmente justo e nem totalmente bom. Então a gente está todo mundo debaixo das mesmas... se estourar uma guerra, não pensa que eles vão ficar escolhendo, agora vou jogar uma bomba ali em Curitiba, mas os cristãos vão sair todos salvos, ilesos. Não é verdade, vai morrer um monte de gente. Então, porque a gente está debaixo desse jugo do mundo. Só que para nós, as coisas, mesmo as coisas ruins, elas têm que ter um significado diferente. Porque a gente está aqui de passagem e a gente sabe qual é a nossa identidade. José sabia qual era a identidade dele. Ele nunca esqueceu a identidade dele. Ele criou os filhos dele como hebreus dentro do Egito. Então a gente não pode esquecer a nossa identidade onde quer que nós estejamos. E saber que Deus transforma toda a maldição em bênção. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daí tem mais uma passagem interessante também dessa paraxá, né, que é a cura de 2 cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiam grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo:
Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse, que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Essa história é interessante porque a Val fez uma pesquisa e essa palavra cego, aqui do grego é tuplos, cego, ela pode significar também mentalmente cego. Eu estava falando pro Marquinhos, falei para a Val também, que não é por acaso, porque Jesus não curou só esses cegos. Ele curou não só as curas que estão no Novo Testamento, mas o próprio João diz que não teriam bibliotecas para guardar os livros, para contar todas as curas que ele fez. Mas se essa cura, esse relato está no Evangelho, é porque ele tem um significado especial. E talvez aqui esteja nos falando que é, de novo, daquela cegueira lá que José teve, de não enxergar o que estava por trás. Exato. A cegueira que a mãe de Tiago e João teve. Sim. Esse mentalmente cego e espiritualmente cego é uma coisa assim que faz com que a gente não enxergue o caminho, né? Que eles estavam sentados junto à beira do caminho, e a Val até fez essa correlação com as sementes que são jogadas, né? Sim. À beira do caminho. Quer dizer, o encontro com Jesus tem que fazer você entrar no caminho, não ficar à beira dele. E eles não conseguiam chegar até Jesus, eles estavam gritando, eles estavam à beira do caminho, mas eles começaram a clamar. Sim. Porque eles queriam alguma coisa de Jesus. E aí eles gritam e eu imagino quando eles falam clamavam, devia ser uma gritaria, eles deviam estar assim, porque para o povo ficar irritado em volta, eles deviam estar fazendo escândalo. E daí Jesus parou e os chamou. Chamou-os e disse. Quando diz chamou-os, falou, então venham até aqui. Então eles estavam à beira do caminho. Agora não estão mais. Entra no caminho. E disse, que quereis que eu vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. E aqui, a palavra é anoigo, a raiz de oigo, que significa ascender, subir, elevar, escalar, ser sustentado. Está fazendo referência, a referência dessa palavra também está lá em Atos 8:35, quando Felipe está pregando, né, então Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então aqui está falando de aberturas de olhos espirituais também. Veja, isso é algo que aconteceu no físico também. Jesus pegou, eles eram cegos, mas só que tem uma coisa mais profunda. Jesus estava abrindo os olhos deles espiritualmente. Por quê? Então, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram. E essa palavra viram é anablepo, levantar os olhos, olhar para cima, recuperar a visão. É muito profundo. E depois que eles viram, né? Eles o seguiram. Quer dizer, esse enxergar leva a uma ação, que é seguir Jesus. Eles estavam à beira do caminho, eles entraram no caminho, eles enxergaram, e quando eles viram, quando eles tiveram os olhos abertos, eles não tinham outra coisa a fazer senão seguir o Mestre. É muito bonito, porque como a gente tem que clamar, a gente tem que ser como esses cegos. A gente tem que clamar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós.
mas o que você quer? Eu quero enxergar. Eu não quero ficar na cegueira. Eu não quero tomar as minhas decisões, as decisões da minha vida com base na minha cegueira. Eu quero enxergar. Quero enxergar o que está por trás desse problema. Eu quero enxergar o que está por trás dessa situação. E é tão profundo isso que você está falando, Laura, que se nós tivermos a audácia de simplesmente fazer igual esses cegos fizeram, muita coisa na nossa vida muda. Porque nós não estamos pedindo nada demais. Nós não estamos pedindo dinheiro, nós não estamos pedindo riqueza, nós não estamos pedindo nada. Porque na medida em que nós vamos enxergar, na medida em que nossos olhos são abertos, nós começamos a entender e compreender os fatos que estão acontecendo ao nosso redor. A gente consegue enxergar sempre depois. Que é o que Jacó fez. Que é o que Jacó fez. É sempre enxergar depois. Na medida em que nossos olhos espirituais são abertos, a gente consegue enxergar o depois. Aí a situação que parece ser tão embaraçosa momentaneamente, num piscar de olhos você entende que todo embaraço lá na frente tem algo muito maior. O porquê. E o porquê. E o para quê. Né? Então nós temos que pedir para que Deus realmente abra os nossos olhos espirituais, para que nossos olhos sejam levantados para cima, porque muitas vezes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós estamos focados na onde? Na terra, para baixo. No chão. Entendeu? Nós estamos sempre olhando para baixo. O para baixo, no sentido que eu quero dizer, é que nós estamos materiais, nós estamos preocupados com o nosso emprego, nós estamos preocupados com as nossas relações interpessoais, nós estamos preocupados com a nossa família, nós estamos preocupados com as contas que temos para pagar, com as mudanças que nós tendemos a fazer ou pretendemos fazer, mudanças na casa, uma reforma, comprar um carro novo. A gente sempre está preocupado com isso, a gente sempre está olhando para baixo, para as coisas daqui. E isso nos cega. E isso nos cega. Então nós temos que pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque nós somos humanos e nós tendemos, os nossos olhos tendem-se a olhar para baixo. Para essas coisas terrenas. E na medida em que nós vamos pedindo para Ele, que Ele vai abrindo os nossos olhos começam a ser fitados para o céu. Porque é de lá que nós viemos. Nós não somos deste mundo. Quando eu digo nós não somos deste mundo, é deste mundo material, deste mundo sistemático em que nós vivemos. Né? É profundo isso. E é interessante, né? A gente não pode deixar que a multidão abafe a nossa voz. Cale. Abafe a nossa voz. Nós temos que gritar muito mais alto que a multidão. E aqui nesse sentido. A multidão é tudo isso. E nesse sentido que a multidão, pelo menos está dizendo para mim, nada mais é do que o sistema. O sistema em que nós vivemos, a loucura em que nós vivemos, a vivência em que nós temos. E isso quer nos abafar todo santo dia. Todo dia que nós acordamos, o sistema está gritando, mandando a gente calar a boca. E aquele que se cala, perde. Porque fica cego. Continua olhando sempre para baixo, sempre buscando as coisas. É como se fosse um ciclo, né? Se você é abafado, se tua voz não é ouvida, você permanece cego. A partir do momento que você grita e que Ele ouve a nossa voz. É muito lindo, né? Muito legal. E aí, para terminar, a gente tem mais uma parábola também. É muito rica, né? Essa parábola. Qual dos dois filhos fez a vontade do pai? Está em Mateus 21. Do 28 ao 32, né? Isso. Entretanto, dê-me sua opinião. Havia um homem que tinha 2 filhos. Indo ao primeiro, disse: Filho, vai e trabalhe hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi até o outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Eu irei, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. E Yeshua lhes disse: Está certo, e eu lhes digo que coletores de impostos e prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Porque João Batista veio para lhe mostrar o caminho da justiça, e vocês não confiaram nele, mas os coletores de impostos e as prostitutas sim. Todavia, vocês mesmos, depois de verem isso, não mudaram a ideia e nem confiaram nele.
Essa é uma... É interessante, né? Deus, ele nos fala que o mais importante para ele é obedecer, não é o que a gente fala. É cumprir. É cumprir. Não é o que fala, porque o primeiro filho disse, não vou fazer, mas ele obedeceu. Foi e fez. Fez. O segundo filho falou, eu vou fazer, mas era só da boca para fora. Né? É só aparência, mas no fundo quem obedeceu ao pai, quem tinha temor ao pai, quem tinha respeito, quem tinha amor ao pai, Sim. é aquele que fez, mesmo não querendo fazer. Porque se o filho disse assim, eu não vou, o primeiro disse, eu não vou. Sim. Então no coração dele ele não tinha vontade nenhuma de ir. Mas ele acabou sabia que era indo. certo e por amor. Por amor ao pai ele foi. Sim. Agora o segundo, qual o amor que ele tinha ao pai? Se ele falou eu vou para agradar o pai, E no final das contas. não fez. Né? Então essa pequena parábola também nos faz pensar nisso, né? A gente está sendo como o primeiro ou como o segundo filho? A E gente aí está dizendo eu vou fazer e não faz aí nada. a gente começa a refletir sobre as nossas orações, né? Será porque Deus escuta a nossa oração que nós falamos ou aquilo que está no nosso coração? Ele escuta os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, né? As palavras para Deus, elas não têm o menor sentido se não estiverem conectadas Se não com aquilo tiverem que a gente conectadas. sente. Se não for do coração. Então é muito melhor eu chegar diante de Deus e falar assim, eu tô com raiva de fulano de tal e tira esse sentimento de mim, do que eu chegar e falar assim, pai, eu perdoo e agora eu amo. Jura, né? Você Né? jura? Aí, tipo, não faz É. sentido. Nós temos que entrar nus na presença de Deus. Sim, nos despir. Nos despir e não ter vergonha de estar nu na presença de Deus, como Adão teve. É interessante porque ele conhece o nosso interior e sabe de tudo, né? Só que ele espera você se enxergar da tua nudez. Sim, a gente tem que entrar nu e esperar que Deus nos revista. Sim. Com roupagens dignas para estar na presença dele. Porque a gente não tem nada para oferecer para ele. Nós não temos nada para oferecer para ele. A gente pode oferecer a nossa vida e falar, Senhor, faz alguma coisa com isso. Toma conta. Faz alguma coisa com isso, que isso é tudo que eu tenho. É que nem aquela música, né, do menino que fala, isso é tudo que eu tenho. Recebe o meu nada. Recebe o meu nada. Recebe o meu nada. E a gente tem que entrar assim, diante. E é interessante que quando você entra você entra na presença de Deus com essa humildade, ele te preenche. E aí, ele coloca tudo que ele é dentro de você. E você sai cheio. Você entra vazio e sai cheio. Você entra nu e sai vestido com vestes de honra. Vestes dignas para entrar na presença do Rei. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Então, gente, acho que assim nós terminamos então o Gênesis, né? E eu acho que é um livro maravilhoso, rico. É impressionante como você lê Gênesis e você lê Apocalipse e eles estão conectados. É maravilhoso ver que as coisas que estão em Gênesis, elas são, as profecias que já estão em Gênesis, elas vão se desenrolando no decorrer do tempo, conforme você vai lendo os outros livros da Bíblia. Gênesis é o princípio, é a base. É ali está o segredo da salvação, ali está o segredo da vida do Messias. Né? Ali está contando a história de como Deus fez esse plano maravilhoso de redenção de todas as nações e de todos nós. E como é gostoso você descobrir esses segredos, né? Sim. Então acho que, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, daí a gente encerra. Então é isso, pessoal. Amém.